Oi, pessoal! Como vocês estão? Olha, estou muito contente de ver a responsabilidade de vocês fazendo os exercícios, lendo. É desse jeito mesmo. Por enquanto tem que ser assim. Ó, conto com vocês, tá? Para que vocês continuem mesmo fazendo os exercícios, lendo. Enfim, isso tudo é preciso, né? Nesse momento vai ser dessa forma. Dá uma saudade quando eu vejo o rostinho de um, o rostinho de outro. Vocês estão bem à vontade, né? Não tem ninguém colocando uniforme. Tá todo mundo com a roupinha de ficar em casa. Mas por que você está falando isso, Tia Aline? Porque tem aluninho da tarde que está colocando uniforme da escola. E assim, é bem legal, tá? Bom, essa semana a gente estava assim, gravando aulas com um pouco mais de atividades para vocês. E na aula de hoje, a Tia Aline vai estar passando 2 exercícios. Um no livro e o outro no caderno. Vai ter cópia essa semana, de caderno, enfim, folhinhas avulsas para estarem colando no caderno de história. Então, assim, essa semana a gente tem uma diversidade maior de atividades. Bom, para a aula de hoje, os conteúdos serão matemática e ciências. Então, vamos começar primeiro por ciências. O conteúdo de ciências, primeiro, será no livro, né? A gente precisa dar uma aceleradinha aí no livro, senão a gente fica com o materialzinho muito atrasado, pessoal. Bom, então, será a partir da página... Opa, deixa eu botar aqui, botar meu óculos. Será a partir da página 22, ok? Então, será da página 22, vão passar 23, tem a 24 e tem a 25 para vocês estarem realizando essa atividade. Mas olha só, não tem que ter preguiça para ler não, tá? Porque eu tô vendo aí também que tem aluno aí que, Tia Aline, é para ler? Claro que é para ler, gente. Não pode ter preguiça, tem que ler. Lembram que a leitura leva o conhecimento? Tem que ler, não tem que ter preguiça. Não tem que estar reclamando, tem que ler e ponto. Acabou, tem que fazer a leitura. Então, olha só, então esse assunto aqui, esse capítulozinho aqui do livro de ciências, nós vamos falar sobre o planeta Terra e seus movimentos. Bom, então, o planeta Terra, esse aqui que a gente já conhece, né? Temos um globo, do qual a gente já utilizou bastante durante as nossas aulas. E esse aqui vai ser o nosso Sol, tá? Então, para trabalhar isso aqui hoje, Tia Aline vai utilizar esse nosso globo da sala de aula e essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui que eu peguei emprestada que vai representar o Sol, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui no livro, isso que eu vou falar agora com vocês, tudo está escrito no livro. Ok? Então, assim, não é uma novidade, tá? Vai estar tendo esse assunto também no livro para vocês poderem estar lendo e depois realizando as atividades. Então, vamos lá. Então, os movimentos que o nosso planeta Terra tem são 2. O movimento de rotação, tá? E o movimento de translação. Ok? Mas como que funciona isso, Aline? Então, vamos parte a parte. Bom, todos já sabem que o nosso planeta Terra é o terceiro planeta, né, mais próximo do Sol, ok? O nosso planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, porque temos outros lá na frentezinha dele, né? Então vamos lá, então vamos ao primeiro movimento, o movimento de rotação. Então eu tenho aqui a nossa bolinha que está representando o Sol e aqui o nosso globo que é o nosso planeta Terra, ok? Então esse movimento de rotação é aquele giro que a Terra dá. Ele dá bem lentamente, ó, é um giro que ele dá, ó, no seu eixo imaginário, ó, ela vai girando bem devagar. E esse movimento de rotação é um movimento responsável pelo dia e pela noite. Ele tem a durabilidade de 24 horas ou um dia, né? Ele faz aquele giro assim no seu eixo imaginário bem devagar. Então aqui, ó, quando aqui começa, opa, deixa eu puxar aqui o nosso país, o Brasil, ó. Quando aqui está de dia, né? Quando aqui é dia, em outros, opa, pegou aqui o nosso planeta. Quando, ó, o Sol ele está na direção aqui desses países. Então, aqui, no momento do dia, vai ser dia. Já nesses outros países que ficam aqui para trás, não será dia, será noite, porque não está tendo luz do Sol. Como ele faz esse giro, né? Bem devagar, bem lentamente, ó, o dia a dia, né? Aquela manhã ela vai se indo, vai vindo a parte da tarde, ok? Até chegar o momento da noite no nosso continente. E aí,
em outros planetas, em outros continentes é que terá o quê? Que terá o dia. Então, assim, o movimento de rotação é um movimento que a Terra faz, né, em torno de si mesma, no seu eixo imaginário, e que é responsável pelo dia e pela noite. Ok? Bom, saindo do movimento de rotação, nós temos uma parte aqui do livro muito interessante que fala, tá? Vocês vão ver aí, quando tiver com materialzinho em casa, vocês vão ver o movimento aparente do Sol. O movimento aparente do Sol. Tia Aline, que movimento é esse? É aquele movimento que a gente tem aparente, que a gente pensa que é uma coisa, mas não é. Por exemplo, o Sol. O Sol, quando ele nasce, né, quando lá na partezinha da manhã, bem cedo, ele nasce na parte leste. Então, se você posicionar o seu braço direito, posicioná-lo para o lado onde o Sol nasce, você tem o leste, do outro lado você tem o oeste. À sua frente você tem o norte e atrás o sul, certo? Então, assim, se vocês observarem bem, não é o Sol que gira em torno da Terra, não é o Sol que gira. Quem gira é a Terra, né, de forma bem lenta. E aí, como eu estava falando do leste, né, o local onde o Sol nasce, se você prestar atenção durante o seu dia, você vai perceber que o Sol está de um jeitinho, mas que quando for lá para meio-dia, se você perceber o Sol já está aqui, ó, na sua cabecinha. Então, assim, por quê? Porque a Terra ela vai girando lentamente. Então, parece que é o Sol, mas não é. Quem gira é a Terra, ok? Então, esse é um assuntozinho também que está, o movimento aparente do Sol, que está no livro de vocês. Então, agora, dando continuação, nós vamos falar sobre o movimento de translação. É um movimento maior que a Terra faz em torno do Sol. Aqui sim, tá? Então, olha só. Então, o movimento de translação é um movimento responsável é um movimento em que a Terra faz em torno do Sol. Aí sim, aí ela vai girando em torno do Sol. E esse movimento, ele tem um decorrer de 365 dias e 6 horas. Tá? É um movimento maior, é um movimento responsável pela primavera, pelo verão, pelo outono e pelo... Faltou quem? Verão, primavera, outono e inverno, né? O frio. Então, assim, a translação, esse movimento, ele é responsável por essas estações também. Aqui no quadro, eu até desenhei, vocês sabem que Tia Aline não é muito boa nos desenhos, né? Mas eu tento. E aí aqui eu fiz, ó, o movimento de translação. O solzinho aqui no meio, o nosso Sol, tá? E aqui eu tenho a Terra. Então, nessa posição aqui será uma estação, com certeza, né? E aí ela vai vir girando, ó, bem lentamente, ó, até se posicionar aqui, ó, a uma outra estação. E assim ela vai indo, ela vai girando bem devagar, sempre à volta do Sol. Entenderam? Então, assim, o movimento de translação é um movimento que você tem maior da Terra. E quando ele coloca as 6 horas, vocês já ouviram falar do ano bissexto? O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Por quê? Porque essas 6 horas aqui tem tudo a ver com isso. No mêsinho de fevereiro, a cada 4 anos, você tem o dia 29, porque é responsável por quem? Por essas 6 horas aqui do movimento de translação. Então, se você somar lá 6 mais 6 mais 6 mais 6, vai dar um dia. Né? Vão dar 24 horas no caso, certo? E aí você tem um outro dia no mês de fevereiro, ok? Então, eu coloquei aqui representando, né? Rotação, só para a gente dar uma revisada, pessoal. Rotação, que é um movimento responsável por 24 horas ou um dia, né? A Terra, ela faz aquele girozinho, né? Imaginário à frente do Sol. E aqui o movimento de translação, que é o movimento responsável por 366 dias e 6 horas. É um movimento maior, tá? Então, olha só para fixar, para não esquecer. Rotação, a palavrinha rotação, ela é menor. E aí o movimento é menor. A palavrinha translação é uma palavrinha maior. Então, o movimento também é maior. É só uma dica, só para não confundir, porque às vezes a gente fica confuso com isso aí, certo? Então, olha só. Então, vocês vão realizar as atividades no livro de ciências, da qual a Tia Aline já falou aí no iniciozinho da aula. Realizem com atenção, com capricho, tá bom? Bom, saindo de ciências,
saindo de ciências e entrando agora um pouquinho no caderno de operações, né? Tá na hora de a gente fazer tabuada, né? Exercitar um pouquinho a mente com continhas, isso é muito bom. Então eu separei para vocês também, eu digitei, está em uma folha, mas essa folhinha aqui, a tia Aline vai estar fotografando e vai estar colocando no grupo no dia dessa aula. E o que eu quero? Vocês vão pegar o caderninho de operações, vão fazer o cabeçalho, como a gente sempre faz na escola, botar a data do dia, tudo bonitinho, e vão copiar essas questões aqui no caderninho de operações, ok? Façam com atenção, se não tem certeza, apague, façam de novo, mas não deixem de fazer, tá bom? Então assim, está indo para a aula de hoje, exercícios no livro de ciências, além do exercício também no caderno de operações, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.